Oi, pessoal! Eu sou a professora Fernanda Lopes e eu estou gravando essas aulas porque eu sei que tem muito aluno dedicado por aí só precisando de uma forcinha para deslanchar. Então, bora lá, bora estudar! E na aula de hoje a gente vai estudar geometria analítica. Você sabe o que é? É um ramo da matemática que utiliza os princípios algébricos para representar pontos, retas, curvas, e a gente consegue escrever fórmulas e equações por causa dos princípios algébricos que são aplicados aqui. A geometria analítica ela é muito útil em diversas áreas. Depois você pode pausar o vídeo para poder ler aqui com atenção. Por exemplo, a gente consegue usar a geometria analítica na cartografia, na física, na engenharia e na computação gráfica. Na aula de hoje, a gente vai estudar o alinhamento de 3 pontos. Eu tenho aqui uma imagem, eu tenho 3 pontos alinhados e eu consigo provar isso porque eu traço uma única reta que passa pelos 3 pontos. Na segunda imagem, os pontos não estão alinhados, como você consegue perceber. Se eu traçar uma reta passando por AC, o B fica de fora. Se eu traçar uma reta passando por AB, é o C que fica de fora. Na aula de hoje, a gente vai estudar situações como essa primeira, onde os 3 pontos estão alinhados. E eu vou começar traçando retas horizontais. Eu vou traçar aqui 4 retas horizontais e já marquei o ângulo que essas retas formam com a reta azul que eu tinha traçado anteriormente. Eu sei que esses ângulos são todos iguais, porque as retas são horizontais, as retas são paralelas, então a medida do ângulo é a mesma. Vou ficar aqui só com 2 e vou traçar 2 triângulos, que são triângulos auxiliares, triângulos retângulos, como você pode ver, e eu vou calcular a tangente do ângulo alfa e a tangente do ângulo beta. Se você não lembra como que se calcula a tangente de um ângulo num triângulo retângulo, vamos lembrar aqui. Coloquei um triângulo ali em cima, vou chamar aquele ângulo de θ. Eu já sei que esse ângulo aqui de baixo mede 90 graus, e eu tenho, em todo triângulo retângulo, eu tenho 2 catetos e uma hipotenusa. Os 2 catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus, então são esses dois aqui. O terceiro lado é a hipotenusa. Entre esses 2 catetos, eu tenho um cateto oposto ao ângulo θ e eu tenho um cateto adjacente ao ângulo θ. Para calcular a tangente do ângulo θ, eu vou fazer a medida do cateto oposto a θ dividido pela medida do cateto adjacente a θ. A gente vai usar essa ideia, então, para calcular a tangente do ângulo alfa e a tangente do ângulo beta. Tangente do ângulo alfa, a medida do cateto oposto a alfa. Essa medida aqui é 2 e eu consigo descobrir isso contando os quadradinhos. 1, 2. Dividido pela medida do cateto adjacente, que é 4, e eu também consigo descobrir isso contando os quadradinhos. 1, 2, 3, 4. Simplificando, a gente tem 1 meio. E agora nós vamos calcular a tangente de beta. A tangente de beta é a medida do cateto oposto, que aqui é 1, pela medida do cateto adjacente, que aqui é 2. Então, a gente já viu que as duas tangentes foram iguais, e a gente já esperava isso porque a gente já sabia que os ângulos eram iguais. Mas por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer chegar numa fórmula. E agora a gente vai começar a desenvolver essa fórmula. Como? Nem sempre eu vou ter o plano cartesiano, nem sempre eu vou ter o quadriculado para poder contar a quantidade de quadradinhos. Eu vou precisar pensar agora nas coordenadas dos pontos. Por exemplo, a medida do cateto oposto ao ângulo alfa, a gente poderia ter descoberto, ao invés de contar 2 quadradinhos, a gente poderia ter vindo aqui nas coordenadas. 4, que é a coordenada y de B, e 2, que é a coordenada y de A. 4 menos 2 dá 2. E era exatamente a medida que a gente tinha. Para descobrir a medida do cateto adjacente a alfa, a gente poderia ter vindo aqui nas coordenadas x, né? Do B é 6 e do A é 2. 6 menos 2 dá 4. Exatamente o que a gente tinha também. A mesma coisa aconteceu no ângulo beta. Para descobrir que esse cateto oposto media 1, a gente poderia ter feito 5 menos 4, que dá 1. E o cateto adjacente a beta, a gente poderia ter vindo aqui, 8 menos 6, que deu 2. Então, quando nós não tivermos o plano cartesiano, quando a gente tiver somente as coordenadas, a gente pode fazer isso, que é o que eu vou fazer agora. Por enquanto, eu estou no plano cartesiano ainda, mas a gente vai se desvincular dele já já. Para fazer a tangente de alfa, eu preciso da medida do cateto oposto a alfa. É esse segmento aqui. Eu não consigo mais contar os quadradinhos, mas eu consigo vir aqui do lado e fazer y2 menos y1 é a medida que a gente precisa.
Para descobrir quanto mede o cateto adjacente a alfa, eu também não consigo mais contar quadradinhos, mas eu posso fazer x2 menos x1, que vai dar a medida que a gente precisa. Na tangente de beta, a mesma coisa. Para descobrir a medida do cateto oposto a beta, a gente pode olhar as coordenadas aqui no eixo y, y3 menos y2. E para descobrir a medida do cateto adjacente a beta, a gente pode olhar as coordenadas aqui embaixo, x3 menos x2. Então, a gente conseguiu desenvolver agora duas fórmulas, uma para tangente de alfa e outra para tangente de beta, e a gente já sabe que as duas tangentes vão ser iguais se a gente tiver os três pontos alinhados. Então, por exemplo, no exercício 1, que eu dou as coordenadas e peço para você verificar se os pontos são colineares, colinear significa que estão na mesma linha, né? Então, os pontos estão alinhados. Para eu verificar se os pontos estão alinhados ou não, se eles são colineares ou não, eu só preciso calcular as tangentes, e se as tangentes forem iguais, eles são colineares. Se as tangentes são diferentes, eles não são colineares. Então, na letra A, eu vou fazer a tangente de alfa, lembrando que para calcular a tangente de alfa eu uso os pontos A e B, e para calcular a tangente de beta eu uso os pontos B e C. Então, aqui tangente de alfa, y2 menos y1. Coordenadas do ponto, primeiro x, depois y. No outro ponto a mesma coisa, primeiro x, depois y. Então, y2 menos y1 seria 5 menos 3. E x2 menos x1 seria 4 menos 2. 5 menos 3 dá 2, 4 menos 2 dá 2. E 2 sobre 2 dá 1. Tangente de beta, então, eu vou usar os pontos B e C. 8 menos 5 sobre 7 menos 4. 8 menos 5 dá 3, e 7 menos 4 também dá 3. A divisão, então, é 1. As duas tangentes foram iguais, a gente pode concluir que os três pontos são colineares. Agora eu vou pedir que você pause o vídeo, que você faça a letra B da mesma forma como nós fizemos a letra A, e então você descubra se os pontos são colineares ou não. Muito bem, espero que você tenha pausado mesmo o vídeo. Agora eu vou fazer a correção. Vou calcular aqui a tangente de alfa. 5 menos 4, que é o valor de y de B, menos y de A, o y2 menos y de 1, sobre 3 menos 2, que é o x2 menos o x1. 5 menos 4 dá 1, 3 menos 2 também dá 1. E 1 dividido por 1 deu 1. E agora a tangente de beta. y3 menos y2, 6 menos 5. Sobre x3 menos x2, 7 menos 3. 6 menos 5 dá 1, 7 menos 3 dá 4. Então, a tangente de beta foi 1/4, as tangentes foram diferentes. Então, os pontos não são colineares. Agora, a gente vai fazer um exercício diferente. São dois pontos A e B, e eu quero saber qual é a condição para que um ponto C genérico, XY, pertença à reta que passa por AB. Então, por esse enunciado, a gente já percebe que tem dois pontos, A e B, tem uma reta passando por esses dois pontos, e eu quero saber qual é a condição para que um ponto C aleatório pertença a essa reta. Bom, o enunciado parece complexo, mas não é. Por quê? Se o ponto C pertence à reta que está passando por AB, significa que os pontos A, B e C, eles são colineares, eles estão alinhados. E se isso é verdade, a tangente de alfa é igual à tangente de beta. Então, a gente vai usar os mesmos recursos que a gente usou anteriormente. Eu vou calcular a tangente de alfa, a tangente de beta, e eu já vou afirmar que elas são iguais. Usar a mesma fórmula, só que aqui na tangente de alfa, que eu vou usar os pontos A e B, eu teria que fazer 3 menos menos 3. E menos com menos dá mais na multiplicação, na divisão, a gente vai colocar 3 mais 3 para facilitar. 4 menos 2 no denominador. E agora na tangente de beta, a gente vai usar as coordenadas de C e de B. Então, y menos 3 sobre x menos 4. 3 mais 3 dá 6, 4 menos 2 dá 2, igual a y menos 3 sobre x menos 4. Eu vou simplificar essa fração, 6 dividido por 2. Eu sei que 6 dividido por 2 dá 3, mas eu vou simplificar ao invés de só dividir para continuar com uma fração. Porque quando não der para simplificar, vocês vão ter que continuar com a fração, né? Então, eu vou fazer da mesma forma.
Eu vou simplificar o 6 por 2, dá 3, e o 2 por 2, que dá 1. Mantive ali a fração, uma fração equivalente. Do outro lado, y menos 3 igual a x menos 4. Todas as vezes que a gente tem uma igualdade entre frações, a gente pode multiplicar cruzado. Então, eu tenho 3 vezes x menos 4 igual a 1 vezes y menos 3. 3 vezes x menos 4 dá 3x menos 12, igual 1 vezes y menos 3 continua sendo y menos 3. Quando o enunciado te pede a condição para que um ponto pertença à reta, a resposta ela vem organizada da seguinte forma. Uma equação, né, conforme a gente está vendo aqui, e a gente organiza x, depois y, o termo independente e o igual a zero. Então, nesse caso, eu vou deixar o 3x, o y eu vou escrever no primeiro membro, vou fazer a operação inversa, então vai ficar menos y. O menos 12 já está no lugar certo, eu vou deixar. E o menos 3 eu vou escrever no primeiro membro, fazendo a operação inversa também, fica mais 3. E aí continua sendo igual a zero. Para a gente concluir, a gente só precisa agora calcular menos 12 mais 3, que é a única conta que a gente consegue fazer nesse momento. O 3x menos y eu vou repetir. Menos 12 mais 3 dá menos 9. E o igual a zero, essa é a nossa condição para que o ponto C pertença à reta que passa pelos pontos A e B. Muitas vezes, quando a gente chega nesse resultado, em que a condição dada é uma equação 3x menos y menos 9 igual a zero, o aluno fica bastante confuso, ele não entende bem o que isso daqui significa. Então, o que eu fiz para tentar te fazer entender isso daqui? Eu vou criar dois exemplos, são dois pontos que satisfazem a essa condição encontrada. Aquela equação ali, 3x menos y menos 9 igual a zero, ela tem infinitas soluções. Até porque existem infinitos pontos que passam pela reta que também está passando pelos pontos A e B, que era o enunciado, né? Então, eu vou escolher um valor de x. O primeiro que eu escolhi foi x igual a 5. Eu poderia ter escolhido qualquer valor para x. Então, eu coloquei x igual a 5, fica 3 vezes 5 menos y menos 9 igual a zero. 15 menos y menos 9 igual a zero. E eu vou calcular agora 15 menos 9, que vai dar 6. Se 6 menos y é igual a zero, significa que o próprio y é igual a 6, porque 6 menos 6 dá zero, né? Então, agora eu já tenho o primeiro valor para y. Eu vou escolher agora um outro valor para x, eu escolhi x igual a 3, novamente poderia ter sido qualquer valor. Então, a gente fica com 3 vezes 3 menos y menos 9 igual a zero. 3 vezes 3 dá 9, e menos y menos 9 igual a zero. Como aqui eu tenho dois números iguais, 9 menos 9 vai dar zero, só vai sobrar menos y igual a zero. Se menos y é igual a zero, com toda certeza, y é igual a zero também. Então, agora eu vou escrever aqui as coordenadas dos dois pontos que a gente encontrou. O primeiro ponto foi 5, 6, por causa do x igual a 5, y igual a 6. E o segundo ponto foi 3, 0, por causa do x igual a 3, y igual a 0. E agora eu vou usar com vocês um recurso que eu gosto muito, que é o GeoGebra. Eu vou marcar esses pontos aqui lá no GeoGebra. A gente vai ver como esses dois exemplos ficam lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui no GeoGebra é marcar os pontos A e B. O ponto A tinha coordenadas 2 menos 3. Eu vou marcar aqui. X igual a 2, y igual a menos 3, é aqui embaixo. Esse é o ponto A. O ponto B tinha coordenadas 4, 3. X igual a 4, y igual a 3, tá aqui em cima. Os pontos que a gente fez agora, que eram os exemplos, né? 5, 6, eu vou marcar também. Eu vou agora marcar o primeiro ponto que a gente encontrou como exemplo, que foi o 5, 6. Eu vou precisar de um pouquinho mais de espaço aqui. X igual a 5, y igual a 6. Foi o primeiro ponto de exemplo que a gente encontrou. E x igual a 3, y igual a 0 foi o segundo ponto de exemplo que a gente encontrou. Agora eu vou digitar a condição que a gente encontrou. 3x menos y menos 9 igual a 0. Pronto, tá lá. Essa condição gerou uma reta que realmente passou pelos pontos A e B. E os dois pontos que a gente encontrou como exemplo também pertencem a essa reta. Então, a condição que a gente encontrou estava certa. Todas as vezes que a gente usar aquela condição, 3x menos y menos 9 igual a 0, a gente vai encontrar pontos em cima da reta. E são infinitos pontos, né?
Eu tenho aqui quaisquer pontos desses sobre a reta, eles estão atendendo a condição encontrada. A gente vai voltar lá para o exemplo, então, caso você não tenha terminado de copiar. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado da aula, que ela tenha sido útil. E se foi útil para você, por favor, curte, compartilha com seus amigos que têm dificuldade em matemática e a gente se vê então na próxima aula.